Bom dia a todos, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, o pastor Lucas. A gente tem conversado aí um pouco sobre essa manhã aqui, sobre essa conversa. Bom, primeiro, me apresentando e nesse me apresentar aqui, conta um pouco da minha história. Cheguei em São Paulo com 11 anos de idade. Meu pai era pastor, veio para pastorear uma igreja aqui pertinho assim, né? 8 quilômetros para São Paulo é perto, né? Lá perto do Terminal João Dias, para quem conhece São Paulo. E, bom, cresci ali. É uma região de periferia, uma igreja que devia ter 30, 40 pessoas. E fui crescendo, né, com 14, 15 anos, a gente aprendeu a falar, né, que tem na adolescência, muitos cristãos na adolescência desviam, né? A gente costuma falar isso. Eu gosto de pensar de um outro jeito. A gente ganha autonomia que a gente não tinha. E porque muitos adolescentes e jovens continuam a caminhada com Jesus. Mas quando a gente ganha autonomia, alguns não conseguem lidar com a autonomia que tem e escolhem viver do seu próprio jeito. Foi o que aconteceu comigo. Mas nessa jornada aí, comecei a trabalhar com cinema e televisão com 18 anos. E esse trabalho me possibilitou... Obrigado. Esse trabalho me possibilitou conhecer o Brasil todo. E mais tarde outros lugares ainda fora do Brasil. Mas esse trabalho me possibilitou conhecer muitas realidades. E uma das coisas que me impactavam era quando a gente ia contar a história de alguém que estava, de algum jeito, ou do seu jeito, mudando o seu mundo, mudando o seu lugar. E com 23 anos já, eu já estava casado, e eu fazia um programa, que aqueles que são mais velhos vão lembrar, que era o Gente que Faz, que era do Banco Bamerindos, né, banco que nem existe mais, mas que passava 5 minutos antes do Jornal Nacional, no sábado, esse programa. E mais tarde, era um outro programa nesse mesmo horário da Petrobras, um documentário, né, de poucos minutos. Mas isso me levou para contar a história de muita gente no Brasil todo, nos lugares mais distantes, aí no sertão, do Nordeste, na selva amazônica, no nosso litoral, aqui na nossa cidade também, no Rio de Janeiro, muitas histórias. E eu, começando a ajudar na liderança da juventude da minha igreja, mas intencionalmente, uma coisa impressionante acontecia na hora que eu via aquelas histórias de transformação. Uma pessoa só, ou uma família, ou um movimento, um grupo de pessoas, uma cooperativa de pescadores, com a intenção de mudar o seu lugar, faziam coisas incríveis. Era impressionante. Então, uma pessoa olhava para aquela realidade, via um problema e começava a mudar aquilo. Então, crianças que não podiam estudar, de repente, tinham uma escola. E as pessoas que não conseguiam um bom recurso, não conseguiam um bom recurso vendendo seus produtos, de repente estavam organizados e mudavam até de classe social. E as coisas, eu fiquei olhando para aquilo e fiquei vendo uma ou outra daquelas histórias. As pessoas tinham Jesus, eram cristãos, mas a maioria não. E sempre eu ficava pensando, imagina se esses caras eles fazem tanta coisa. É tão impressionante o que esse pessoal faz. Eu estou falando de 50 histórias, de 100 histórias. É tão impressionante o que essas pessoas fazem. Imagina se eles têm Jesus. Imagina se eles fazem isso no poder de Deus. E aquilo era tocante, era emocionante, né? A gente gravava de um jeito que emocionava. Todo mundo, se você procurar, ainda vai encontrar por aí algum desses documentários. E essas histórias, e eu voltava para o meu grupo, e eu fazendo parte então da minha igreja, e via que a minha igreja, o impacto dela no bairro e na região onde ela estava, era, eu não devo dizer insignificante, mas era pequeno demais, frente ao que eu via que uma pessoa, ou duas, ou um pequeno movimento podia fazer em tantos lugares do Brasil. E eu comecei a orar por isso. E quando já liderando os jovens da minha igreja, a gente não tinha nome, né? Não tinha dinheiro. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi, cada um deu R$5, R$10, e a gente comprou saco de lixo e limpou uma praça.
E depois a gente foi voluntário aqui no Hospital São Paulo. E parte do nosso grupo eram adolescentes, eles não podiam nem entrar no hospital, só podia ficar na capelania mesmo. E a gente foi voluntário da capelania do hospital. Depois a gente participou numa semana cultural de uma escola onde, que era perto da igreja. E, bom, começou a acontecer um avivamento. Naquela escola, muitos adolescentes aceitaram Jesus. A gente começou um grupo pequeno naquela escola. Eu não podia entrar, né? Os meninos. Os adolescentes da nossa igreja começou um grupo naquela escola pública, e aí tem muitos detalhes aí, mas enfim, tem história de gente que aceitou Jesus no banheiro, na escada, na sala, cabulando aula, no escuro, na quadra, um montão de histórias dessas que a gente viveu naquele momento. Então, uma igreja, nesse momento já, sei lá, com 70 membros, e o nosso culto de jovens e adolescentes tinha 50. Parece pouco, mas se a gente aplicar uma proporção, né? A gente vai ver o quanto isso era grande, aquele movimento criou nome, e Deus foi nos abençoando, e virou, mais tarde, o Expresso Ação. A gente começou a trabalhar com outras igrejas, e logo a gente estava juntando muitos voluntários, indo para diferentes lugares, aqui na nossa cidade, fazendo trabalho junto com outros grupos de jovens, e fazendo coisas incríveis, que Deus concedeu para a gente. E, bom, fruto disso, a gente foi para os países aqui em volta, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. A gente já esteve fazendo muitas coisas para a glória de Deus, levando muita gente para Jesus, parcerizando com muitas igrejas, apoiando a plantação de igrejas. Então, uma experiência abençoada que Deus deu para a gente. Abençoada que Deus deu para a gente. Mas, por que o trabalho na cidade, né? Por que trabalhar na cidade? Por que ser intencional com as cidades? Qual é o motivo? Primeiro é básico, porque tem gente. E a gente tem um fenômeno acontecendo e que não para, né? Que não parou desde antes de Cristo. O fenômeno de urbanização que vem em ondas e cada vez vai ficando mais forte no nosso país. Isso tem acontecido na região sudeste aqui, mais de 90% das pessoas vivem nas cidades, e no Brasil inteiro, 86% das pessoas vivem nas cidades, vivem nos centros urbanos, nas grandes cidades. Cidades acima de 50 mil pessoas já é uma experiência urbana. Abaixo são aquelas cidades que são ainda as cidades que dão apoio ao trabalho rural, que a gente conhece, ao agronegócio. Mas a gente vê esse fenômeno acontecendo, e por que a gente vai trabalhar na cidade? Por que a gente trabalha e escolhe uma região para trabalhar? A gente está olhando e vivendo esse fenômeno, e o que é que a gente tem, né, nesse mundo da cidade. Bom, Jesus trabalhou com as cidades. O texto que eu quero ler com vocês está em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, a gente tem um fenômeno acontecendo de tornar, né, o povo mais urbano. A gente experimenta isso. E mesmo quem não está vivendo na cidade vive toda essa influência. Eu diria que são poucas pessoas que não têm aquela experiência próxima do sítio, do interior. Porque o avô, a avó, tinham essa experiência, e tem muitas histórias que vêm para lá, que vêm de lá. Então a gente está conectado com essa referência, até de ouvir histórias de coisas que têm a ver com o interior, têm a ver com a vida do campo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê
transmissão dessa informação, dessa experiência do campo, dessa experiência rural, que era mais típica daquele momento, apesar da gente estar falando de uma questão de cidades aqui. Então, olhar para o campo, né, uma referência de Jesus, para que mande os trabalhadores, para que na tradução mais antiga aí, para mandar ceifeiros, para mandar trabalhadores que colham. Olhou para as pessoas e comparou elas com o cuidado que é também do campo, comparou com ovelhas sem pastor. Então, comparar as pessoas com um tipo de animal que precisa de cuidado. Então, essa comparação aqui está no texto, a gente percebe isso. Mas o ambiente da cidade, ele é um ambiente interessante para a gente pensar nas duas naturezas, na natureza positiva e negativa de uma cidade. Então, quando a gente vive na cidade, a gente tem aquilo que é bom, aquilo que significa cultura, que significa abrigo, riqueza, solução. Se alguém está doente, é um lugar para procurar cura, para procurar um hospital, para procurar um tratamento. Se alguém quer estudar, é o lugar para procurar a universidade. Se alguém quer procurar um tipo de trabalho que é diferente do seu, é esse lugar. Mas também é um lugar de muita agonia, porque é um lugar de pobreza, de violência, de medo, de rebeldia. O pecado pode estar em qualquer lugar. Mas parece que algumas regiões da nossa cidade parece ter um tipo de concentração dessa natureza. E se a gente resolve sair daqui dessa sala agora, vamos procurar um lugar onde o pecado está se manifestando. Talvez agora que falei, você rapidamente pensa um endereço aqui em São Paulo, uma avenida aqui em São Paulo, uma rua, um lugar, e aí você poderia levantar a mão e falar até o endereço, porque você sabe aonde que o pecado se manifesta. Algumas regiões da nossa cidade nós sabemos. A gente anda pela cidade e sabe, aqui estão vendendo drogas. Aqui é uma área de prostituição. Aqui é uma área onde os meninos e meninas, eles vêm no pretexto de se divertir e eles estão se perdendo. A gente consegue ver o pecado se manifestando e a gente consegue até dar um endereço. A gente sabe onde isso está acontecendo. Isso é a cidade, esse lugar que pode representar coisas positivas, mas também tem muito de negativo ali, presente. E Jesus olha para isso, olha para as multidões que estão vivendo essas relações, olhando para a cidade, vendo as pessoas, e ele faz uma comparação que é típica da Bíblia, de comparar ovelha com pessoa. E ovelha com pessoa, a gente, assim, seria melhor se a comparação fosse com cachorro, fosse com um animal que aparentemente é mais inteligente, ou mais forte, ou mais independente. Cavalo. Um animal que seria mais, representasse um pouco mais de poder. Mas ovelha é aquele animal que precisa de cuidado. É aquele animal que precisa de gente conduzindo para trocar de pasto. É um tipo de animal tão doméstico, tão domesticado, que ele sozinho, na natureza, não sobreviveria. Se ele deixado sozinho, sem um pastor para levar, para tomar água num lugar onde a água não corre demais, onde as ovelhas não afundam na lama, precisa ser levado num lugar onde as águas são tranquilas, porque ela pode morrer fácil, é um bicho que é inocente. Mas, olhando para nós, ele fala, olhando para a cidade, olhando para as pessoas, olhando para as multidões, e a gente pode dizer isso, olhando para Moema, ele olha e fala, tem gente aflita aqui. Tem gente andando perdida como ovelha sem pastor. Como gente que precisa ser cuidado, ser guiado, porque está indo por caminhos de destruição. Porque sozinho só faz sofrer mais. Sozinho só faz viver mais aflição. Sozinho só piora. Então, ovelha não aflita, ovelha não desesperada, já precisa de cuidado. Já precisa de um pastor. Já precisa de condução, já precisa de cuidado. E essa comparação, então, imaginando então esse animal aflito, desesperado, seja pela fome, seja pela sede, seja lá a situação que leva a essa aflição, coloca mais risco ou mais sofrimento ainda aquela situação de vulnerabilidade. Então, olhando para a nossa realidade, a nossa cidade, a gente está com muitas pessoas vivendo esse ambiente de aflição.
passando por esse tipo de aflição. E quando a gente pensa como Jesus respondia a isso. Então, se a gente olhar para o capítulo anterior e olhar para a história de Jesus nos evangelhos, a gente vê como que ele está respondendo a isso. Ele está lidando o tempo todo com pessoas que estão aflitas. E a aflição pode ser por causa de uma religião pesada. A aflição pode ser por causa da doença, do sofrimento, da fome. Ele olha para o sofrimento humano e começa a dar respostas a isso. Então, quando nós olhamos para aqui, nós vemos Jesus respondendo e tratando das aflições humanas. Para a gente conseguir, então, como que a gente pode repetir aquilo que Jesus fez? Como é que a gente pode olhar para aquilo que ele estava fazendo e falar, tem um jeito aqui, tem uma forma de fazer. Olhar para Jesus como nosso mestre, como aquele que está nos ensinando, a gente vai ver no capítulo, esse capítulo que eu li só o finalzinho, a gente já tem os elementos do que é que ele estava fazendo, como que ele estava respondendo às aflições daquelas pessoas. Então, e como que nós poderemos responder à aflição das pessoas que estão vivendo nesse bairro, nessa região? Como que a gente pode fazer isso? A gente não tem como responder a isso se a gente não estiver atento ao contexto. Não estiver atento às necessidades, a gente pode fazer alguma coisa que é completamente descontextualizada. É alguma coisa que funcionou muito lá em uma cidade nos Estados Unidos, é uma coisa que funciona muito para uma igreja lá na Europa, é uma coisa que funciona muito para uma missão lá no Amazonas, ou uma missão que trabalha no sertão. Mas se nós não estivermos atentos ao contexto, a gente pode fazer uma coisa que é muito legal, que é muito poderoso, que é muito abençoador, para outro lugar e não aqui. Seria em outro lugar, mas não é aqui. Então, estar atento ao nosso lugar vai fazer a gente buscar qual é o tipo de aflição e sofrimento que as pessoas estão passando. Então, o primeiro elemento da missão é olhar que tipo de aflição as pessoas estão passando. E quando a gente vai entregar, uma coisa que é interessante, o que a gente entrega? Quando a gente olha para Jesus aqui, o texto mostra para a gente, ele olha para as pessoas, e aí ele ensinou, anunciou as boas novas do reino, e curou todo tipo de enfermidade. Quando a gente olha para o capítulo 9, a gente vê ele fazendo isso. Vê ele respondendo, né? Jesus respondendo essas necessidades. E aqui tem tem algumas palavras no grego que a gente conhece. Uma delas não está aqui, mas é uma palavra daquelas que a gente vê em Atos. O que eu vou aplicar aqui para curar, para cuidar das pessoas, vou aplicar diaconia. Ele chamou a gente para cuidar das pessoas. As pessoas precisam de cuidado. Cuidar das pessoas, cuidar dessas necessidades, cuidar dessa aflição. Outras duas palavras que estão aqui, o ensino e a proclamação. São palavras, eu vejo Jesus fazendo, nós vemos Jesus fazendo e nos desafiando a fazer também. Quando ele deixa para nós a grande comissão, ele diz para a gente, vai por todo mundo, ensina, prega, proclama. A proclamação e o ensino estão aqui. As palavras que representam isso para nós é querigma, proclamação, e ensino, didaquê, são essas palavras que estão aqui. Então, por que na igreja tem discipulado? Por que na igreja tem estudo bíblico? Está nesse campo do ensino, porque é parte da nossa missão ensinar as pessoas para a salvação, ensinar as pessoas a viverem as boas novas do reino. Mas não é ensinar as pessoas para viver as boas novas do reino de um jeito que eu fico... sabichão, eu fico cabeça gorda, eu tenho uma obesidade intelectual, mas eu não uso para nada. Eu preciso aprender para. Aprender para quê? Aprender para ser ágil no ensino. Aprender para que eu consiga, a partir dali, ter a criatividade, a capacidade de empacotar essa criatividade para tratar a aflição. Isso é inovação. Qual é a inovação no ensino, na entrega, na resposta da aflição das pessoas aqui em volta, que a CB Moema pode fazer? Como que a gente pode fazer isso? Como que isso pode ser feito? Só que o interessante é que esses três elementos, eles estão conectados, então não dá para você, e quase sempre a gente vê isso sendo separado. Tem gente que trabalha só com proclamação, o outro só com ensino, e o outro só com diaconia. E se esses três elementos estiverem separados, a gente vai ter um problema. Porque
se a gente só trabalha com ensino, na melhor das possibilidades, se você trabalhar somente com ensino, você vai criar um bando de fariseu. Porque a gente vê muita gente que está ágil, que conhece muitas coisas, que sabe muitas coisas, mas ele é um religioso que apenas usa o seu conhecimento para ver qual é o erro do outro. Como o pastor falou aqui na ceia. Daquela habilidade que a gente tem de ver no outro coisas que a gente não olha na gente. Se a gente está só nesse caminho, só o ensino, a gente sabe que a gente vai ter um problema. Por outro lado, se a gente só trabalha com a proclamação, ou só a proclamação é importante, a gente deixa um grupo de pessoas satisfeitas com o que elas têm e sempre vivendo a realidade, pensando na eternidade. Então, quando passar essa realidade aqui, quando Jesus voltar, está tudo ótimo, está tudo bem, mas não está pensando no seu entorno, não está pensando nas outras pessoas. Nós somos alcançados, salvos para tocar e alcançar outras pessoas. E quando as pessoas estão pensando só em diaconia, só cuidado, a gente vai fazer projetos, e eu tenho certeza que vocês conhecem vários desses, que é só de assistencialismo. Você entrega uma cesta básica e aí o mês que vem, outra. E no outro, outra. E daqui um ano, cesta básica. E depois, uma flor no Dia das Mães junto com a cesta básica. E depois, o Dia dos Pais. Aí depois, o assistencialismo vai fazer o quê? E depois, não tem mais nem Dia das Mães, nem no Dia dos Pais, tem só o Dia da Família, porque metade dos meninos e das meninas não tem pai, então a gente não quer nem ofender a cultura, a gente não quer nem falar sobre isso. Então a gente começa a fazer aquilo que a nossa sociedade faz. E para fazer esse tipo de coisa que a nossa sociedade faz, qualquer tipo de campanha que a nossa sociedade pode fazer, a gente pode repetir. A nossa diferença, quando nós estamos proclamando o Evangelho, a gente não entrega uma cesta básica, nós entregamos uma mensagem. Junto com a cesta básica vai uma mensagem. Junto com a mensagem vai o cuidado. Junto com o cuidado vai o ensino. E as pessoas que passarem por nós, no mínimo, serão melhores cidadãos. No mínimo, serão melhores pais de família. No mínimo. E o que mais pode acontecer? Podem se tornar discípulos de Jesus. E servir e trabalhar como aqueles que ajudam as aflições diminuírem nessa cidade. Então, é um processo que a gente precisa estabelecer. Estava entregando o nosso projeto, atendendo meninos e meninas, e acontece muito isso, né? A coisa é muito volátil. Tem hora que a gente tem recurso e consegue fazer tudo o que a gente sonhava, com todos os profissionais e tudo certo. De repente, baixa as entradas e as pessoas não mantêm o apoio financeiro, ou as empresas param, como agora, né, um momento difícil da nossa sociedade, dos recursos. E a gente estava com um voluntário que não era cristão. Um voluntário estava ajudando a gente a entregar, e sabe quando entrega o leite no copo, e o leite assim, era para ser achocolatado, mas ele está só levemente colorido, né? Ele não é achocolatado de verdade ainda, né? Ele está ali. A gente economizou para no dia seguinte dar a mesma coisa. E meio pão francês, com alguma coisa dentro. Geralmente não é alguma coisa muito especial não, porque se colocar alguma coisa muito especial no pão, esses meninos não têm esse paladar, eles não conseguem comer. Eles não comem. Eles são capazes de tirar o recheio e jogar fora. Então põe um queijo muito diferente lá, eles não vão comer. De vez em quando aparece alguém lá e que ajuda a gente, ele é o voluntário que quer trazer comida balanceada, trazer aquele sanduíche diferentão, assim, sabe? O pão não sei quantos grãos, e aquele negócio. Os meninos não comem. Eles não comem. E aí, como é que explica para a pessoa? A pessoa veio cheia de boa vontade, traz 100 sanduíches daquele, a gente sabe que custa caro, mas eles comem salsicha, eles não pensam desse jeito. E aí a gente entregando, e esse voluntário estava emocionado só de estar entregando. A gente fez oração e começou a entregar o lanche. As crianças iam comer, depois cada grupo tinha a sua atividade. E aí ele ficando emocionado, e era um dia que eu estava lá. E ele virou para mim e falou assim, por que eu estou emocionado? Porque ele só está entregando um pão e leite, é uma coisa... Por que eu estou emocionado? Eu falei, você está emocionado porque aqui você não está só entregando pão e leite. Aqui você está entregando uma mensagem. Aí ele
ficou aquela cara de interrogação. Mas que mensagem? A mensagem é que um dia não vai faltar. A mensagem é, isso é a oração da nossa organização, que um dia essas crianças e essas famílias não precisarão de um estranho lhe servindo. Um dia eles vão ter fartura. Quando que é esse dia? Essa é parte da mensagem. Isso é parte da proclamação. Quando todas as coisas estiverem ajustadas, o novo céu e a nova terra tem fartura. Nesse processo aqui, a gente começa a ajudar essas crianças a compreenderem que a gente está só no começo de alguma coisa muito grande que Deus programou. E como é que a gente faz isso? A gente faz entregando aquilo que eles precisam na mão. Aquilo que eles precisam aprender para hoje. E apresentando Jesus para eles como solução eterna, para hoje e para sempre. E nesse processo, a gente vai caminhando de forma que proclamação, ensino e serviço andem juntos, como Jesus fez. E muito pode ser falado ainda sobre esse texto, mas caminhando para uma conclusão, uma coisa interessante que acontece aqui. Jesus olha para as multidões, e apesar dele estar fazendo coisas, e as multidões juntam justo porque ele está fazendo, justo porque ele está resolvendo o problema, na hora que ele olha para aquela situação, vira para os discípulos e fala, olha gente, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam ao fazendeiro, o Senhor da colheita, né? O dono da fazenda, o dono desse mundo, o soberano Senhor, peça a Ele que Ele envie trabalhadores para os seus campos. Aí a gente pensa o seguinte, na hora que o pastor fez uma pergunta para mim aqui sobre Moema, quando Jesus olha para Moema, Ele diz o seguinte, os campos estão brancos, ou seja, Moema está pronta para receber as boas novas. Moema está pronta. Quem é que não está pronto? O trabalhador. Orem ao Senhor, orem ao dono da fazenda, para que Ele mande mais trabalhadores, preparados. Só que, aí a gente tem uma passagem de tempo aqui, né? A gente tem um ponto, e a gente não sei se passa meia hora, se passa um dia, se passa uma semana. Não dá para a gente saber aqui. Mas o que acontece é que, na hora que Mateus escreve aqui, ele coloca de um jeito que a gente pode imaginar que quando Jesus fala, Jesus sendo o Senhor de seus discípulos, diz, gente, tem um pedido de oração aqui para a gente fazer. E agora a gente vai orar todo dia de manhã, para que o Senhor da colheita mande trabalhadores. E agora, vamos ter um tempo de oração aqui. Vamos orar sobre a necessidade dessas multidões aqui. Passagem de tempo, meia hora, o tempo de uma oração, 10 minutos, o tempo de uma oração, uma semana, um tempo de oração sistemática por um pedido. E aí, aqueles que oraram, viram a resposta da oração. Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu autoridade para fazer aquilo que Jesus mesmo fazia. Então a gente ora por uma necessidade e nós mesmos somos a resposta para essa necessidade. Então, quando a gente olha para a nossa família e fala, Senhor, minha família precisa te conhecer, minha família precisa de uma mudança, minha família precisa de transformação. Essa oração é o processo para que Jesus logo mais diga, vai lá, vai falar com a sua família. Você é o meio que eu usarei para que a sua família seja transformada. Quando nós oramos, quando vocês oram, quando nós oramos pela cidade de São Paulo, vai lá. Vocês são o meio de transformação dessa cidade. Quando nós oramos por esse bairro, quando você ora por esse bairro, quando você ora pela necessidade desse bairro, você está se colocando no mesmo processo que a gente vê aqui. E Jesus dizendo para os seus discípulos, vai lá. Eu lhes
Dou autoridade para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. E aí, aqui tem a descrição das duplas de discípulos e como é que eles trabalharam. E mais tarde ele faz isso com outros 72. E depois ele continua fazendo. E em Atos, 500 pessoas recebem o Espírito Santo para fazer isso. Para fazer aquilo que ele tinha dito que era necessário ser feito. Para ir proclamar, para ir ensinar, para ir e cuidar. E a gente vai olhando e isso começa a ser um impacto tão grande. E ele cria um grupo de pessoas que precisavam ser cheias do poder de Deus para cuidar. Um grupo organizado, os diáconos, era para cuidar. E aí a gente começa a ver todo esse processo acontecendo no Novo Testamento todo. Gente que começa a se juntar naquelas viagens missionárias que nós vemos em Atos. E esse processo vai acontecendo até que chega aqui. Igreja em igreja. Paulo plantou a igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Filipos. De Colossos. E aí a gente vê as igrejas sendo plantadas, todas lá na Ásia, no Oriente Próximo. E foram plantando mais igrejas até que um dia, 2000 anos, a gente chega aqui. E se a gente olhar para trás, a gente vai encontrar uma linha que faz com que esta igreja tenha surgido, nascido, sido plantada para transformar essa região. E a partir daqui, as pessoas podem ser alcançadas. Um processo que não para, de alguém que tem coragem de proclamar, de ensinar e de cuidar. Qual é a aflição que a CB Moema pode responder? Qual é a crise das pessoas que estão aqui em volta que de forma prática pode ser respondido? A gente está numa cidade grande, que tudo que a gente faz, a gente quer pensar em 100 pessoas, em 500 pessoas, em 1000 pessoas, a gente sempre pensa num grupo grande, mas o que nós podemos fazer pensando em 10 pessoas? O que pode ser feito pensando num grupo de 20 pessoas, uma resposta para um tipo de aflição que 20 pessoas podem ser alcançadas? Qual é o tipo de aflição que nós podemos, enquanto cuidamos, proclamamos, enquanto proclamamos, ensinamos, enquanto ensinamos, cuidamos? Qual é o tipo de resposta que pode ser dado? E eu tenho certeza, irmãos, que entre vocês tem alguém que é apaixonado por projetos de alta complexidade. Os projetos urbanos de alta complexidade estão ligados à recuperação de dependente químico, de egresso do sistema penal, de profissionais do sexo, de aditos, né, vícios, não necessariamente no álcool e drogas, outros vícios. Tenho certeza que tem gente aqui que tem paixão para trabalhar com desafios de alta complexidade. E tenho certeza que tem aqui gente que teria maior prazer em trabalhar em projetos de alto impacto, baixo custo e não tão grande complexidade. Todos os trabalhos de prevenção, eles não são trabalhos complexos, mas têm alto impacto. A gente consegue atingir muitas pessoas. Tenho certeza que esses projetos, esses programas, essas soluções, esses meios podem vir para aqueles que estão apaixonados, através daqueles que estão apaixonados e já têm pensado como responder à aflição das pessoas que moram aqui nesse bairro. Como responder à aflição das pessoas que moram na nossa cidade. Como que nós podemos responder isso? E, finalmente, uma história. Eu aprendi a fazer um montão de coisa errada. Numa quadra lá pertinho de onde eu morava. Aquela quadra a gente aprendeu a jogar futebol, teve contato com drogas e pequenos delitos, a gente aprendia ali onde a gente se juntava. E os anos foram passando, eu voltei para Jesus, eu decidi que eu nunca mais colocaria os pés naquela quadra, porque aquele lugar era muito ruim para mim. Quando eu decidi que eu não ia mais usar cocaína, eu decidi que eu nunca mais ia pisar lá. E o tempo foi passando. Os anos passaram e um dia, um grupo de meninos desses que eu falei, que eram meninos e se tornaram homens, resolveram começar um trabalho com esporte naquela quadra.
e pediram o apoio da nossa organização, e hoje é um dos nossos projetos, o projeto Vida em Jogo, que usa jiu-jitsu e futebol, ou não só, mas artes marciais e futebol, para trabalhar com meninos e meninas naquela região. E aí a gente fez um vídeo, e a gente, na época, a gente tinha um trabalho com percussão também, né? Então o pessoal aprendia os instrumentos, principalmente os percussivos, que é típico da região da cidade, né? Dessas regiões da periferia. E o que aconteceu foi que, nesse documentário, então começava aquele som de percussão que enche o ambiente, sabe? E aí, pelo localizador do Google, começava no meio da quadra, e assim aquela percussão de arrepiar e abria de lá. A quadra é embaixo do trilho do metrô, parece uma jaula, um lugar feio, horrível, mas que agora é né, se tornou, né, agora está em outra quadra ali perto, não está mais lá, mas agora, um menino como eu, que cheguei naquele bairro, que com uns 15, 16 anos escolhe fazer coisas erradas, tem uma opção. Tem um grupo de pessoas que está lá e que oferece uma opção para esses meninos que chegam de algum lugar e que não sabem muito o que fazer no horário onde ele não está estudando. E muitos meninos passaram por isso, mais de 1000 passaram por esse nosso projeto, e vários deles são membros das igrejas que estão ali em volta, não só da nossa. Estou falando nossa que nenhum projeto do Expresso Ação é feito sem parceria com uma igreja. Então, só daquela igreja que sustenta o projeto, mas vários meninos são pais de família, são voluntários, gente que está andando com a gente e que está mudando o mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, usa a CB Moema, os irmãos aqui, para fazer, para criar, para desenvolver ações como resposta, ações que proclamam, que ensinam e que cuidam desse bairro. Para que teu nome seja grande e que muitas pessoas experimentem a transformação. Para que muitas pessoas conheçam Jesus e mudem de vida. Para que muitas pessoas encontrem paz, encontrem abrigo, encontrem cuidado, encontrem o amor de Deus nessa nossa cidade de gente aflita. Nos abençoa e cuida de cada família, cuida de cada pessoa que aqui vive e que, mesmo fazendo parte de uma comunidade, talvez nesse momento esteja dizendo, mas eu estou aflito, como é que eu cuido dos outros? Senhor, visita hoje com a paz, com o teu cuidado e o teu poder. Em nome de Jesus, amém.